Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso devocional no livro de Salmos, um devocional que ocorre toda semana, toda quinta-feira, e hoje nós estamos aqui novamente. Hoje o Salmo 33, Enxergando a Terra por Lentes Espirituais. É um salmo de Davi e ele nos alerta, nos mostra que nós devemos então estar sensíveis e ver a realidade da vida humana pelo prisma correto. Deus é muito bondoso com toda a criação e com toda a humanidade. Sua misericórdia e sua graça são abundantes e nós precisamos então enxergar isso. O problema é que muitas vezes nós, que somos seres humanos limitados, nós acabamos não enxergando as coisas boas e acabamos dando pesos diferentes também. Aquelas coisas ruins que ocorrem conosco à nossa volta, nós damos um peso muito grande e as coisas boas nós esquecemos muito rapidamente ou não damos o devido valor a cada uma delas. Este salmo é um convite para que aqueles que temem a Deus, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são justos, retos, que buscam a coisa correta, que esses então venham a louvar ao Senhor ao olharem a bondade de Deus sobre o nosso planeta. Eu divido esse salmo em duas partes. A primeira parte, apenas o versículo 1 ao versículo 4, e a segunda parte do versículo 5 ao versículo 22. A primeira parte, o convite para esse louvor, chamando a atenção, então, daqueles que são retos de coração, daqueles que buscam a justiça de Deus, a louvarem ao Senhor. E o segundo ponto dizendo o porquê de louvar a Deus. E esse porquê é justamente a bondade do Senhor que é demonstrada em todo o nosso planeta, em toda a criação, demonstrada para conosco que somos seres humanos, né? Então vamos lá, versículo 1 ao versículo 4, faço a leitura desses versículos, lembrando que o ponto é: os justos devem louvar ao Senhor. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. O salmista Davi convida então que os retos de coração, que aqueles que são justos, que temem a Deus, louvem ao Senhor, se alegrem nesse louvor e façam bem esse louvor, ou seja, usem toda a sua capacidade, a sua habilidade para fazer isso bonito e com alegria. E louvar então ao nosso Deus. Isso convém aos justos, ou seja, é adequado, isso é compatível com aquele que teme a Deus. O louvor, ele combina com aquele que é servo do Senhor. Com quem não é servo do Senhor, o louvor não combina, né? Será apenas algo de boca para fora. Mas aquele que é temente ao Senhor, o louvor, quando ele adora a Deus, quando ele elogia a Deus, isso combina com ele, isso convém a ele. É compreensível que aqueles que rejeitam a soberania de Deus não enxerguem a grande bondade do Senhor que envolve a todos nós. Mas ao justo, ou o justo, isso não é adequado. O justo, ele deve louvar a Deus porque ele enxerga, ele vê em cada momento da sua vida a provisão do Senhor, a preservação do Senhor, e ele se alegra com a justiça. Então nós que somos cristãos, nós devemos enxergar na natureza e em nossa vida a bondade de Deus sobre toda a criação. O segundo ponto, ele diz por que nós devemos louvar. Nós devemos louvar, então, como eu já disse, por causa da bondade de Deus, por causa de sua bondade, especificamente nesse salmo aqui, sua bondade na terra, para com todos os seres humanos, para com todo o planeta, com toda a humanidade e em especial conosco, que somos os seus servos. Então,
Primeiro ponto, o primeiro destaque dessa bondade é a bondade no momento em que ele criou todas as coisas. E eu faço a leitura do versículo 5 ao versículo 9. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito de sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão e põe abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. É assim que Deus cria. Basta nós contemplarmos a criação, qualquer parte dela, né? Seja um animalzinho de estimação, seja a praia, seja o céu, sejam as plantas, seja o sol, seja a lua. Tudo que nós contemplarmos na natureza, nós vamos ver o tamanho do poder do nosso Deus, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Diz em Hebreus 11, 3, que Ele criou tudo isso, e nós entendemos que Ele criou tudo isso por meio da fé, e que Ele criou tão somente pela sua vontade e pela sua ordenação. Existe um filósofo grego chamado Parmênides, e ele tem uma frase famosa, que é atribuída a ele essa frase, né? Uma frase famosa que diz ex nihilo nihil fit, ou seja, nada é criado do nada. Parmênides, se foi ele quem criou essa frase realmente, criou essa frase porque ele não conhecia o nosso Deus, porque quem conhece o nosso Deus sabe que ele sim cria do absolutamente nada. Se fosse no latim, talvez a expressão fosse Deo creatum ex nihilo, né? Deus cria do nada, né? Essa é a ideia. E de Hebreus 11, versículo 3, o homem cria as coisas, certamente cria, ele cria algo novo, mas ele, na verdade, cria por meio da transformação de algo que já existe. Agora, Deus cria o novo do absolutamente nada, sem usar qualquer matéria anteriormente existente. Então, primeiro, a bondade do Senhor é demonstrada na própria criação de todas as coisas. Em segundo, a bondade do Senhor é mostrada na restrição do mal. Então, faço a leitura do versículo 10 ao versículo 17. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar de sua habitação contempla os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente que se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Então, nós sabemos que existiram e existem homens que querem dominar, vamos dizer assim, o mundo, nações que querem dominar o mundo, homens muito maus que querem destruir todos e que ele então seja o rei sobre toda a terra. E nós sabemos que virá um aí maior do que todos esses, né? O anticristo, e que ele também tentará isso e conseguirá por um tempo muito breve, porque a bondade do Senhor se espalha sobre toda a terra, e o nosso Deus, sim, ele tem poder sobre todos e sobre todas as coisas e eternamente. Então, a terra existe hoje, né, pela restrição do mal que o nosso Deus emprega. Se você acha que as coisas estão ruins, meu irmão, elas estariam muito pior se o nosso Deus não restringisse, se não fosse a bondade do Senhor. A humanidade certamente já teria destruído todo o restante da criação e já teria se autodestruído. Isso não acontece porque o nosso Deus age com a sua bondade, ele salva e livra a quem ele quer.
Ninguém é tão mau e tão poderoso que possa impedir a bondade do nosso Deus. É Ele, então, quem restringe esses homens maus, essas nações que são ruins e visam a destruição de outras nações. Também Deus mostra a sua bondade preservando os retos. E faço a leitura do versículo 18 ao versículo 22. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Aqueles que temem a Deus sabem que o Senhor é a nossa segurança, que dele vem o nosso auxílio e a nossa proteção. Então a bondade do Senhor, em especial, considera você, meu irmão, que teme a Deus. E pode ter certeza que os olhos do Senhor estão sempre atentos a você, e a bondade do Senhor se estende a você, na sua segurança, na sua proteção, no seu sustento, no seu auxílio. Então, como diz o versículo 1, voltando a ele, o louvor a Deus combina conosco que somos tementes ao Senhor. Louvemos então o nosso Deus. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. E até quinta-feira que vem com o Salmo 34.